A paz do Senhor, glória a Deus. Estamos aqui, né, com a Irene Mota. Ela veio de Rondônia, Ji-Paraná, Rondônia, Rondônia. Ji-Paraná, para contar o testemunho, o que Deus faz quando uma mãe trama e coloca a fé em ação. Talvez você está passando por esse mesmo problema, até pior do que isto, mas não tem fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. A paz do Senhor, irmã Irene Mota, seja bem-vindo Amém. ao estúdio da Web Rádio ID, né? Conta aí para nós. A paz do Senhor, pastora. Amém. Antes de eu começar meu testemunho, eu quero ler aqui em Marcos, capítulo 10, o versículo 47. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E foi este versículo que, naquele momento de angústia que eu estava, no dia 6 de maio, eu estava numa campanha de oração na igreja Deus é Amor. E estava fazendo também orando no monte, das 10 da noite até 2 horas da manhã. Todo dia estaria Todo com dia eu ia. Das 2, Das 10 da noite às 2 da manhã. lá Em Ji-Paraná, em Ji-Paraná. Rondônia. E naquela semana, né, a minha filha estava assim, muito rebelde. A senhora começou a fazer esse propósito porque a senhora começou a sentir que ia ter uma prova. Aham. Sentiu que algo ia acontecer. Estava sentindo estranho dentro da casa da senhora. Muito estranho. E aí a minha filha já não sentava mais no grupo de jovens, já tinha saído da igreja. E eu não aceitava aquilo. E eu comecei esse propósito, essa campanha de oração. E no dia 6 de maio, ela chegou e eu peguei o celular e vi umas fotos dela com umas tatuagens. E eu não aceitava aquilo. Ela chegou, né? Minha tia tinha ido na minha casa levar um bolo para mim no meu aniversário. E ela saiu e ela chegou e nem deu nem assunto para ninguém, né? E era muito estranha. Ela não é assim. Não. Mas a senhora já começou a sentir o movimento dela estranho, né? É estranho. As fotos, É. a senhora já começou a perceber e viu que ela tinha saído da presença de Deus. Ela já mas não... dentro de casa parecia que ela estava, mas lá fora ela estava fora. É. Isso. E ela me respondia demais, tudo que eu falava ela me respondia. E aí ela chegou e quando eu vi aquelas fotos, eu falei para ela: o que é isso aqui? Ela falou: uma coisa que todo mundo faz. Eu falei: todo mundo faz? Não, eu não aceito isso aqui. Né, aquelas tatuagens, eu falei: eu não aceito isso aqui. E aí ela falou assim: não importa que você aceite, eu vou sair de casa, vou morar com meu pai. Ela falou assim para a senhora. E a senhora criou ela desde quando, irmã? Eu separei do pai dela, eu estava com 3 meses de grávida dela. 3 meses? A senhora foi pai, a senhora foi mãe, foi tudo. Isso acontece, né? Nunca me ajudou com nada, nem com uma calcinha para ela, nunca, nunca. E na gravidez dela eu parei numa cadeira de roda. E sempre sozinha, né? Batalhando sozinha. E aí ela falou: eu vou morar com meu pai, que lá eu posso tudo. E eu não suporto mais olhar para sua cara. E eu vou morar com meu pai. Doido. E aí eu falei assim: eu tô indo para a igreja, quando você sair, você fecha a porta. E quando eu cheguei na vizinha pra gente ir para a igreja, eu já cheguei chorando. E falei: eu não vou para a igreja não, que a Vitória falou que vai sair de casa. Ela falou: não, vamos para a igreja. Eu fui. Quando eu cheguei... Aí a senhora foi e levou ela? Não, ela ficou em casa. Eu fui sozinha para a igreja. E quando eu cheguei, ela não estava mais em casa. Quando eu abri a porta, ela não estava. Fui nas gavetas dela, ela não levou nenhuma roupa dela, assim, dela ir para a igreja. E ela deixou a santidade e foi para o mundo. Foi para o mundo. Largou tudo e foi para o mundo. E muitas vezes, eu vou dizer uma coisa, só um momento, irmã, que você vê isso acontecendo na tua casa, em vez de procurar Deus, como a irmã procurou, né? Vai procurar as coisas do mundo. E a irmã não, a irmã foi direto do encontro com Deus, não é verdade? Pode continuar. Foi o momento que eu mais busquei a Deus, foi neste momento. E naquela noite eu comecei a chorar. E liguei para minha prima. Irmã. E foi bem no meu Choro de muita lágrima. O dia do meu aniversário. Do seu aniversário. Olha só, dia do aniversário dela. Olha o que Deus fez na vida dela para mudar a história. Porque talvez eu vou só um momento. Eu vou falar assim, talvez já vinha tribulutando com isso, né? Acontecendo. E naquele dia Deus dizer: hoje eu começo uma história na sua vida para te abençoar. E a irmã, sem entender, achou que Deus tinha abandonado ela, não é verdade? Isso era umas 10 horas da noite, eu liguei para minha prima, que mora aqui em Cuiabá.
e chorando, e ela preocupada, né? E eu chorava, 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 e ela, como você vai ficar sozinha? Eu tenho que arrumar um telefone de alguém, porque você não pode ficar sozinha. E eu, qualquer coisinha assim, eu caía, ficava puxando, assim, Dá tipo tremendo. epilepsia. E o pessoal já tinha que me pegar, levar para o hospital. E graças a Deus, com tudo que eu passei, eu não passei mal nem uma hora, né? Deus me sustentou. E aí, no outro dia, eu chorei aquela noite todinha. Tinha hora que dentro de casa eu gritava. Dentro de casa eu abria a janela, eu abria as gavetas dela, que vem naquelas roupas dela, que eu não aceitava, sabe? Na minha mente, ela nunca teria coragem de me deixar pelo que eu já fiz para ela, né? Eu criei ela sozinha. E aí eu peguei e comecei a chorar, chorar, chorar. E aí a minha prima pediu para a pastora, eu nem conhecia a pastora, para orar para mim por telefone, né? Ela orou, falou bastante coisa comigo e que para mim Essa vir pessoa para sou cá. eu, tá? Mas eu não conhecia ela, né, irmã? E para mim vir para cá, mas eu não queria. Minha prima, não, vem, passa uns tempos aqui. E a minha vida parece que acabou. Eu não conversava, eu não conseguia comer, eu só chorava, só chorava. E aí eu resolvi vir, passei 30 dias aqui, cheguei numa segunda-feira, quando foi na quinta-feira eu vim para a igreja com a minha prima, e quando eu entrei na igreja, a pastora lá no púlpito, ela falou assim, essa mulher veio de longe em busca de um socorro, e Deus me colocou para cuidar dela. E eu comecei a chorar, a minha vida era chorar mesmo. Nossa, e eu não conhecia ela, tá? Quem apresentou ela foi o próprio Espírito Santo de Deus. Como Deus tem apresentado você na minha vida. Você faz parte da minha história com Deus, aleluia. E eu comecei a chorar, né? E a pastora falou assim que eu estava entrando em depressão e que para mim buscar a Deus, né, mais também. E eu comecei e orava, mas para mim parece que eu não tinha força assim para mim continuar. E eu queria desistir de tudo. E no dia das mães em casa, eu chorei demais. Eu pedi a morte para Deus, né? Meu Deus. Porque para mim a minha vida tinha Tem acabado. hora que Deus manda nosso deserto, nós somos tão fracos, nós pedimos para Deus a morte. A morte não adianta, não. O deserto é para nós aperfeiçoar, para conhecer a glória de Deus. Tá vendo aí? Você está passando por esse deserto para Deus mudar a tua história, o teu caráter, as suas atitudes. Ao glória, aleluia. Mas eu pensava assim, eu nunca tive mãe, nunca tive um pai. E também não servi nem para ser mãe. O que eu estou fazendo aqui? E aí eu falava, eu pedia tanto, eu falei assim, parece que eu tinha aquela certeza que Deus ia me ouvir. E até Deus usou uma irmã e falou, Deus te ouviu, só que Deus não permitiu que isso acontecesse. Mas eu pedi a morte para Deus. E aí eu vim para cá, né, e comprei minha passagem de volta, e a pastora falou assim que eu não podia voltar ainda. É que não era tempo dela voltar, né? Deus, porque quando eu entro na causa, irmão, eu entro para ficar. Eu entro para fazer a diferença. E Deus falou comigo, cuida dela, e no tempo oportuno eu te pagarei. O importante para mim não é ouro, não é prata. O importante é a sua felicidade. É você passar no deserto e você ser obediente no deserto para Deus te dar vitória. Sabe por que você não conseguiu tua vitória ainda? Falta de fidelidade e obediência a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E com toda essa luta, assim, eu busquei muito de Deus. Eu orava demais, eu chorava, era de joelho, eu levantava, eu sentava, e eu pedia para Deus, Deus me ajuda, Deus me ajuda, Deus me ajuda. Era o que eu mais falava para Deus, Deus me ajuda. Às vezes eu não tinha palavra mais para falar, mas eu falava, Deus me ajude. E às vezes eu me sentia tão sozinha lá, que eu falava, Deus me abraça, Deus me ajuda. Me ajude a atravessar esse deserto. Me ajude a remar esse barco. Eu não tenho força, mas não deixa que ele naufrague. Me ajude. Me ajude. Eu falava, Deus me ajude, me ajude. Aleluia. E às vezes de joelho, deitada, sentada, mas eu clamava. E cantava muito. Às vezes com lágrimas eu estava cantando. Eu não deixei de buscar hora nenhuma. E só consegui atravessar, não foi de pé, foi de joelho, porque Deus me deu força e as orações. E aí que a senhora viu que Deus existe. Por esse tempo todo, irmã, que você aceitou Jesus, foi esse tempo que você teve nesse deserto que você conheceu Deus de perto, não foi? Foi, nesse deserto que eu conheci. Até onde a irmã serviu o Senhor foi abandonado, né? Ficou sozinha. Aí cheguei daqui, quando eu vim para cá, que eu cheguei lá na minha cidade. Aí cheguei na igreja, que antes de eu vir, eu conversei com o pastor e falei que eu estava vindo, que eu não sabia mais lidar com essa situação, que eu chorava demais.
E aí ele falou para mim que eu tinha de provar que eu vivia em torno dela e eu tinha de provar que eu seria capaz de viver sem ela, Aleluia, é verdade. né? E que Deus ia me dar força, e que era bom eu sair um pouco mesmo. Mas quando eu cheguei lá, ninguém nem me Depois que você foi cumprimentou. daqui, né? Cheguei na igreja. Continuou no deserto. Para mim, assim, o pastor, a mulher dele, tinha de ir na minha casa, ver se eu estava precisando de alguma coisa, conversar comigo, né? Não Porque eles foram. viram a situação Mas isso que eu aí é estava. providência divina. Para saber que quando é Deus que está no barco, ninguém pode entrar. Quando está no deserto, Jesus, quando foi lançado lá em Mateus 4, no deserto, ninguém pode entrar no deserto com o Senhor. Foi só Jesus, Deus na retaguarda e o demônio andando com ele. Para saber aonde estava o coração de Jesus, para dar para ir num grande ministério, sabia, irmã? Mas mesmo assim, eu não deixei de ir para a igreja, ia para o círculo de oração, sentava, cantava. Quando terminava o culto, também eu nem cumprimentava ninguém. Já saía, às vezes, até antes do culto Uma terminar. solidão que tomava conta. Uma tristeza que parecia que não ia ter fim. Parece que a resposta das orações não ia acontecer, não é verdade? Não, e eu só chorava e falava, Deus, eu não estou vendo nada. Minha filha continua lá, eu continuo aqui chorando. E eu chorava o tempo todo. A minha vida era chorar. E aí, quando começou o propósito de oração que a pastora fez no grupo de meus filhos de oração, né? Eu tenho uma igreja virtual desde 2016, né? Onde meus filhos de oração, tem 83 filhos de oração desde 2016. E eu coloquei esta mulher para fazer parte desse propósito. 25 minutos de oração de manhã, 25 à tarde, 25 à noite e 25 da madrugada. Que daria 1 hora de oração. E Deus estaria dando a vitória para ela. Não foi só ela que recebeu, muita gente recebeu do grupo, né? A Dani, você lembra da Daniele? O Valcané também recebeu uma bênção muito grande, aleluia. E eu, às vezes, eu não orava só 25 minutos, era às vezes até 1 hora, eu cantando e orando e lendo a Bíblia. Às vezes eu chorava, sentava lá, mas eu pegava a Bíblia de novo. E foi 3 vezes assim, no dia, né? Que eu não tirava esse tempo para mim fazer isso. E eu tirava, né? Porque Deus... Tem momento que Deus lança nós do deserto para nós ter tempo para Ele. E eu comecei a orar e a pastora falou que Deus ia me trazer para cá para mudar a minha história, né? Mas eu falava aqui, eu tenho tudo aqui, eu vou para um lugar que eu não conheço, né? Que eu não tenho nada, como que eu vou para um lugar desse? Mas aí eu comecei a orar diferente, eu falei, Deus, se for para mim, me dá uma resposta, mas eu quero uma resposta vindo do trono. E todo dia eu orava, pedindo, se for para mim, Deus vai preparar. E nesse dia, né, quando eu estava assistindo um programa, do nada parou de falar no celular e eu fui assistir a live. E ela falou, irmã Irene Mota, Deus manda te dizer que vai te trazer para cá, vai te arrancar daí dessa cidade, não para fazer o que você quer, mas aquilo que Ele quer. Aleluia, né? Jesus. E eu falei, foi a resposta que eu pedi para Deus. Né? Aí eu comecei a orar, Deus, prepara a minha saída, abençoa a minha chegada, prepara tudo para mim lá. Aí começou a prova de novo, porque aí minha prima, que eu ia vir ficar na casa dela, estava indo para Ji-Paraná. E eu falei, onde eu vou ficar? Como que eu vou para lá? Não tem como. E a pastora, não, você vem. Mas onde eu vou ficar? Não tinha. Ela me ofereceu a pastoral aqui da igreja para mim ficar. Aí eu tinha de passar no médico. Aí foi aquela, sabe, parece que tudo não dava certo para mim vir. E eu orando e pedindo para Deus. Se for, Deus vai a preparar. Aí quando ela falou que Deus que ia me arrancar de lá, aí eu tive certeza que Deus, né, estava no negócio que Ele ia me trazer. Aí comecei a orar para minha filha e falava, Deus, eu não aceito ela onde ela está. Eu não criei ela lá no mundo, eu criei ela no teus caminhos, eu criei ela na igreja. E eu não aceito ela lá. Incomoda ela, tira a paz, tira o sossego. Tudo que ela for fazer que não for do teu agrado, que o Senhor tira a paz, tira o sossego dela onde ela estiver. E quando ela abrir a boca para cantar coisa do mundo, coisa mundana, que o Senhor, né, tira a paz dela, que ela venha chorar, sem nem ela perceber, mas o Senhor coloca um hino na boca dela, porque ela regia as crianças na igreja, eu não aceito irmã. Ela lá. E Deus é terrível, hein? E quando isso foi na segunda-feira, eu peguei de propósito de oração, todo dia eu orava falando isso para Deus. Quando foi no sábado, ela mandou uma mensagem, chorando e falando que estava sentindo muita falta de mim, que não conseguia ficar lá mais, mas eu olhei e não, fiz enquanto que nem vi, sabe, não respondi.
quando foi no domingo à noite, ela ligou chorando de noite, era uma meia-noite, ela ligando chorando. A oração de uma mãe faz efeito. Que não conseguia ficar lá mais, que ela estava sentindo minha falta, que se eu não deixasse ela voltar, ela ia procurar outro lugar, mas ela não ficava lá. E isso minha prima já estava lá em Ji-Paraná, na casa da mãe dela, né, no sítio. Euzi Mota, né? Aí ela foi, ela falou, deixa ela vir pra cá. E ela foi, chegou lá como uma mendiga, né, sem o cabelo, ela tinha um cabelo que batia... Já tirou foto pra ela, tudo antes e depois? Não tirei, até muita gente falou pra mim ter tirado. Aí minha prima falou, Irene, até o cabelo dela tá fedendo, ela não tem uma escova para escovar o dente, ela não tem nem um pente para pentear o cabelo, né? Compra um shampoo, as coisas e manda para cá para mim. Mas eu não sentia assim, aquela falta igual a minha vida era em torno dela, não. Eu olhava ela assim e não sentia, Deus te não. preparou para receber tua vitória, né, irmã? E eu falei para ela, quando ela falou, deixa eu voltar, eu faço qualquer coisa. Eu falei, só que de hoje em diante, porque ela tinha mandado umas mensagens para mim Deus antes. é fiel. Falando que eu cuidasse da minha vida, que ela cuidava da vida dela. E ela falou assim, vê se amadurece, cara. Falou comigo assim, de agora em diante, a minha vida é eu e meu pai, né? Você não tem nada a ver comigo mais. Falou isso pra senhora. Então você vai cuidar da tua vida. O que o mundo fala, Deus faz. Deus é fiel. E ela falava sempre, eu não vejo a hora de eu fazer 18 anos para mim sair de dentro de casa. E com 18 anos ela estava pedindo para voltar para casa. O que é a oração? A oração é a chave do negócio. Aleluia. E eu falei para ela, só que de hoje em diante, a única coisa que mudou aqui dentro de casa é que você não vai pisar em mim mais, né? Deus me transformou, eu sobrevivi. Neste deserto eu sobrevivi. Nesse naufrágio. Eu sobrevivi, então você não vai pisar em mim dentro de casa mais. Se você voltar e coloquei minhas condições, vai ser diferente, não vai ser assim mais. Ela falou, não, eu aceito qualquer coisa, mas eu não quero ficar lá mais. Eu não fico lá mais. E ela voltou e eu vim para cá, estou aqui em Cuiabá, né, na casa da minha prima. E estou aqui, igual eu falei, às vezes as pessoas falam, você está indo embora? Não, eu estou indo na dispensação de Deus. O que Deus tiver de fazer para mim, Ele vai fazer. E onde eu colocar minhas mãos, onde eu colocar os meus pés, que Ele faça e os dele estejam primeiro do que os meus, né? Porque eu quero fazer a vontade dEle aqui, né? Eu vim na dispensação dEle, não sei se é para morar, se é uns tempos. Aquilo eu estou nas mãos dEle. O que Ele tiver de fazer para mim, aqui eu estou nas condições, vim na dispensação dEle. Só que tem uma coisa, né? Ela chegou aqui, Deus abriu as portas, né, para você. Aí eu cheguei, na semana que eu cheguei eu cheguei na quarta-feira, quando foi, acho que no sábado já apareceu um apartamento, eu consegui comprar esse apartamento, né? Não, né, de mim, né, para me gloriar, mas porque eu coloquei nas mãos de Deus. Deus é fiel, passa desse deserto, mas sem murmuração, aleluia! Que eu orava lá, eu pedia para Deus, Deus a prepara tudo, Deus a prepara onde eu ficar, e todo dia eu falava, Deus a prepara, Deus, eu não tenho onde eu ficar, mas Deus vai a preparar, e Ele a preparou. Aí consegui comprar, só não consegui ainda ir para lá, mudar. Porque foi o dinheiro certinho, né, Patus? Sobrou, ela disse para mim, hoje sobrou R$50, pastora, mas no dia, que dia? Dia 25? Dia 25. Dia 25 eu volto a receber e eu vou pro completo para minha casa. Aí eu não consegui comprar as coisas ainda, né? Nem um fogão, nem um bujão. Consegui comprar só uma geladeira usada, um colchão também usado, mas consegui comprar. E estou esperando. Quando Deus colocar tudo lá, eu vou estar. E estou orando também, pedindo para Deus. Assim como o Senhor me presenteou com esse apartamento, o Senhor vai também colocar tudo lá dentro para mim. Tudo novo. Em nome de Jesus. Porque quando Deus prepara, tira você do deserto, Ele muda. Ele muda essa situação, Ele muda a tua história, Ele muda tudo. Então passa por esse deserto sem desviar da presença de Deus. Homem, mulher, fica firme porque a vitória é tua. Em nome de Jesus. E o que eu quero dizer assim, que não desista não, porque Deus, Ele é fiel e vale a pena a gente ser fiel para Ele. Porque se eu tivesse desistido, se eu não tivesse de pé, nem eu e nem ela teria, né, saído desse deserto. Mas com a ajuda de Deus, com a ajuda da oração, Deus me deu a vitória. E hoje eu posso olhar para trás e dizer que eu sobrevivi. Em meio deste deserto, eu sobrevivi.
E só agradecer a Deus e dizer obrigado por tudo, às vezes eu tô com o olho fechado, deitado, e todo na minha mente tá, obrigado, Jesus, obrigado, Aleluia, Jesus, obrigado. Né? E a pastora pela ajuda, pelas Amém. orações, que foram lágrimas delas também Aleluia, me Jesus. ajudando. Glória a A Deus. minha prima, Elzi, que me acolheu e tá me Muito, e está acolhendo. acolhendo até agora, né, né? Zimota? Glória a Deus. Obrigada. Aleluia. Grande Só missionária. agradecer. Aleluia, E obrigado Jesus. por tudo. Em nome de Jesus eu agradeço. Só quero dizer para o Senhor que Ele é bom e as misericórdias dele são as causas que não somos consumidos. Eu quero que você que vai ouvir este vídeo, confia, porque você estava a passar para o deserto, você vai ter que ouvir isso aqui. Eu quero que você coloque a sua vida no altar de Deus, chega mais perto de Deus, e Deus chegará mais perto de você. Não desista, não desvie por causa da aprovação que vai vir sobre você, mas pega firme, como a irmã Irene Mota pegou. Você tem Deus e Deus é contigo. Deus está deixando isso acontecer só para mudar a tua história, tá? Só para mudar a tua história. Ele quer mudar você para mudar a sua história. Confia, não desista. Você é escolhido de Deus. Você é uma escolhida de Deus. Não desista. Se você entrou nesse deserto, na sua vida espiritual, financeira, sentimental, física, busca Deus. Se for enfermidade, Ele te cura. E se for sentimental, Ele restaura o teu coração. E se for financeiro, Ele te dá o ouro e a prata, porque Ele é dono de tudo. Mas não desista de Deus por nada. Amém? Eu deixo isso aí para você ouvir e meditar nisso. Não desista. Chega mais perto, pega a Bíblia, vai orar. E arrependa de vossos pecados, porque Deus te dá vitória. Amém? A paz do Senhor.